Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está no canal Regis Oliver. Conforme eu prometi, né, quinta ou sexta-feira, mais um vídeo aí falando sobre a reprovação ou a aprovação nas escolas durante o período da Covid-19. É um assunto importante, polêmico, tá? Está agora, é o assunto do momento. Porém, não temos muitas novidades ainda, tá? Por isso que eu vou estar postando um vídeo para vocês aí toda semana. Tem alguma coisinha a mais assim, né? Que é um alerta, talvez, mas vamos aí. Eu vou tentar trabalhar com vocês com as perguntas que foram feitas, principalmente ali, né? Durante o vídeo, que as pessoas nos comentários vão colocando seus vídeos, tá? As suas perguntas. A maioria, né, tem gente de Minas Gerais, São Paulo, eu vi que tem gente de Goiás, Rio de Janeiro. Há uma diversidade muito grande, o Brasil é muito grande, gente. Então, por exemplo, é muito difícil falar de todos os estados, né? São vários estados. Então, a gente vai pontuando naquilo, geralmente, que alguém pergunta aqui ou aquilo que está na mídia no momento. Hoje, nós sabemos que o Rio de Janeiro já decidiu, né? Lá, aprovação automática. Tem um problema da aprovação automática quando você coloca ela logo assim no início do quarto bimestre? Então, esse é um questionamento até por especialistas, né? Alguns concordam, outros não. Mas nós temos a fala geralmente que é, por exemplo, quando você coloca a aprovação automática, parece que o aluno para de fazer. E aí você tem um outro problema, porque antes era o problema da evasão, agora eu tenho um problema do aluno que não vai conseguir obter esse conhecimento, esse conteúdo necessário para o ano que vem. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos em estado de heteronomia, né? Sobre a ordem de alguém. Quando alguém parece que diz, ó, não vai reprovar, parece que tirou um peso das costas e acabou, e falta aquela questão da autonomia, que não é trabalhada muitas vezes na escola, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, tá? Mas nós temos também a autonomia dos estados e dos municípios. Gente, isso foi muito interessante, porque por muito tempo a maioria das pessoas achavam que existia essa hierarquia e ela vinha assim, o governo federal mandou, você tem que fazer. E agora ficou perceptível que não é bem assim, existe uma autonomia. Existe uma autonomia do Estado para o governo federal, né? Existe também uma autonomia dos prefeitos, dos municípios para os governadores. Então, nós percebemos que tem cidades que já decretaram também, né, a aprovação automática. Né? De onde eu estou falando, São José dos Campos já decretou a aprovação automática. Ao decretar tão cedo, qual foi o problema? Aquilo que eu falei, muitos alunos param de fazer as atividades. Tá? Por quê? Porque ele não vê a necessidade. Ela existe, mas ele acaba não vendo. Mas a gente percebe que há também uma autonomia dos estados, né? Por isso que é muito difícil falar sobre a aprovação e a reprovação neste momento, tá? Porque as aulas remotas continuam na maioria dos estados e na maioria o aluno ainda pode optar, né, pelo presencial ou pela aula remota. Né? Na maioria dos estados está acontecendo dessa forma. Você pode optar em qual você quer ficar. O Rio de Janeiro vai, né, voltam as aulas agora lá, principalmente para o terceiro ano, terceira série do ensino médio. Isso que nós não sabemos, né? Será que os alunos irão voltar sabendo que já estão, né? Eles já foram aprovados automaticamente, tá bom? Escolas particulares, né? Teve um jovem aí que perguntou sobre a escola particular. A escola particular, gente, ela age de uma maneira diferente, né? Ela também tem uma autonomia em relação às escolas públicas estaduais, né? Isso já foi falado constantemente e nós percebemos isso, tá? Por quê? Porque a escola particular ela tem uma outra estrutura. Então, nós percebemos que ela tem uma estrutura, ela chegou mais próxima dos seus alunos do que a rede estadual, tá bom? Então, ela tem uma autonomia. Agora, como eles irão usar essa autonomia?
talvez a escola particular não esteja abordando este assunto ainda porque não é interessante. Porque se ela falar da aprovação automática, o aluno desiste, ele desmotiva. E tem aluno aí se preparando para o Enem, né? O foco das escolas particulares, principalmente, são as aprovações nas grandes universidades e nas grandes faculdades, tá bom? A tendência é que sigam as redes públicas. Existe essa tendência, tá? Escolas particulares evitam falar em aprovação automática, né? Evitar não significa que não vai ter, tá bom? Outra, eu vejo aluno falando aí da particular que ele faz as atividades, mas nem todas as escolas particulares, nem nas escolas particulares você foi obrigado a voltar ainda. Ainda está naquele de escolha, eu poder voltar ou não poder voltar. A maioria das faltas vão ser computadas pelas atividades que foram entregues, né? A quantidade de atividade que você entregou, a sua presença ali. Temos o Centro de Mídias em São Paulo, gente. Isso eu tenho que realmente falar que funciona muito bem. Ele atinge, é fantástico a plataforma, né, do Centro de Mídias, não atinge todo mundo, mas chegou assim, que chegou chegando mesmo para os alunos, né? Hoje é uma plataforma que você pode trabalhar pela internet, né, mesmo sem utilizar os créditos. Se você tiver um celular, um chip, você já está usando ali, né? E não vai consumir os seus créditos. Eu uso, às vezes, né? Quando principalmente eu saio, não dá para usar para tudo, que nem para essa gravação não dá, mas estamos usando. Então, os estados que investiram mais, parece que eles podem cobrar mais, né? Porque ele deu o recurso, foi dado a oportunidade, né? Alguns alunos não participaram das aulas, né? Podem ficar no ano de 2020. Aqui, aqui que vem aquela fala que eu falei para você que tem algo novo surgindo no ar aí, né? Que a gente vai pegando. Eu acho que está mais complicado para o aluno que sumiu, né? O que não entregou nada, o que não apareceu na escola. Por quê? Porque ele não tinha acesso à internet, mas ele tinha outros caminhos. Ele tinha um caminho físico. As escolas estavam abertas, as escolas estavam entregando material. Então, o que é que eu estou sempre falando para... Vou falar para você o que eu falo para os meus alunos quando eles me perguntam. Faça. Faça alguma coisa, mande alguma coisa, demonstre que você está presente, né? Não estava presente, né? Provavelmente porque demora para a gente aprender a lidar com essa pandemia. E para a juventude talvez seja muito mais difícil fazer isso, né? A hora que você está na idade de sair, curtir a vida, baladas, de repente vem uma pandemia assim. Então, o que eu falo para o meu aluno hoje? Entregue. Você não vai conseguir entregar tudo, mas entregue alguma coisa. Mostre que você está ali. É a busca ativa que as escolas estão fazendo constantemente. Hoje nós sabemos que tem alunos que se desconectaram do celular, desconectaram de tudo para não receber mensagem e não mandar atividade, para depois ele poder falar que não tinha, né? Mas muitas vezes ele mora do lado da escola, né, que ele poderia pegar o material ali na escola. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: corra. Esse é o momento. Não é desespero, não é causar um pânico nas pessoas. É um alerta, talvez, né? Porque se você pegar a fala do próprio secretário, quando ele não pontua se vai ter a aprovação automática para todo mundo, mas ele diz o seguinte: o aluno que não entregou nada, esse vai ter que ser bem analisado. Por que ele não entregou nada? Quando eu digo nada, é nada, de ninguém, né? Não entregou nenhuma atividade, não entrou em nenhuma aula, entendeu? Então, o que eu comento geralmente com os meus alunos é que façam alguma coisa. Comece a entregar pelo menos alguma coisa. Mostra que você está presente ali, né? Que foi um momento da pandemia, mas que você está conseguindo agora. E teve uma pergunta interessante. Todas são interessantes, né? Mas teve uma pergunta que me causou, quando eu digo interessante, é aquela que causa uma reflexão. Se eu reprovar este ano, eu vou ter culpa? Aulas do Centro de Mídias, Filosofia, Sociologia, teve uma aula fantástica quando falou lá sobre, nós falamos sobre determinismo e a dialética.
Tem coisas, gente, que vão acontecer, que nem a pandemia aconteceu, ela ia acontecer, não tinha como você impedir, porque ela ia acontecer. Agora, eu preciso aprender a lidar com essa pandemia, mas não é culpa minha a pandemia. Nós não somos preparados para enfrentar uma pandemia. Você vê que na China, eles usam a máscara direitinho, eles já estão preparados para isso. Nós não. Mas precisamos aprender a lidar com a pandemia, que é a resiliência, essa capacidade de se adaptar, né? E ser resiliente. Precisamos disso. Mas não é culpa sua, tá? Por que não é culpa sua? Gente, esse momento ele é difícil para todo mundo. Como que eu vou dizer que é culpa de alguém? Ela já não tem culpa da pandemia ter aparecido. Outra, enfrentar tudo isso precisa de protagonismo e autonomia. Agora eu te devolvo a pergunta. As nossas escolas estão levando os jovens ao protagonismo e autonomia? Na maioria das escolas, alunos de ensino médio ainda têm que pedir para ir ao banheiro. Então, onde está a autonomia? Né? Então, precisamos trabalhar. Por que que é importante? Gente, quando você tem autonomia, vamos pegar o caso do professor. Foi difícil para a gente também, não foi? Eu recebi várias atividades, várias ligações, mas quando eu tenho autonomia, eu me organizo. Eu sei que eu preciso me organizar. Eu sei que eu não posso jogar isso aqui para cima e pronto, acabou-se, depois da pandemia eu resolvo. Não é assim que funciona, mas é preciso de autonomia e de protagonismo, tá bom? Não tem muita novidade. A única novidade que eu venho trazendo para você é o seguinte: se você não está entregando nada, tá achando, não estou falando de quem tem as dificuldades de acesso à internet, que no final eu vou me dar bem, né? Estou falando principalmente do estado de São Paulo, que teve uma plataforma fantástica, maravilhosa, sabe? Entregue. Gente, eu não entendi uma coisa durante essa pandemia. Ficou aquela obrigatoriedade do aluno entregar tudo. O aluno nunca entregou tudo, a não ser aquele aluno exemplar que entregava tudo, né? Nós temos vários alunos que sempre manteram a nota 5, 6, e não saía daquilo ali, né? Então, gente, aquela coisa de ter muita atividade, ela não cola muito, né? Porque se tem 10, eu entreguei 3, 4, mas eu entreguei 3, 4, né? Mas o problema é que das falas, pode observar as falas, né? É o aluno que ainda não fez nada, tá bom? Semana que vem eu vou ficar conectado aí esperando mais algum vídeo. Se tiver alguma novidade, eu posto para você. Continue colocando as suas perguntas aí, tá bom? E muito obrigado pela sua participação. Curta o canal Regis Oliver, se inscreva no canal Regis Oliver, acione o sininho que o vídeo vai chegar para você sem você ficar correndo atrás dele. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Espero ter respondido as perguntas da maioria das pessoas que colocaram aqui. Continue perguntando, tá bom? E vai passar.